Eu te busco, Senhor. Te procuro, Deus. Aleluia. Cante. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Deus, aleluia. Eu sempre digo, se existe um lugar que nós queremos estar, é aos teus pés. É aos teus pés, Senhor. Aleluia. Cante. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim, quero te ofertar. É tão pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei.
junto aos teus pés. Pois prazer maior não há Que me render e te adorar. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, Senhor. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importa. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
começo e o fim, o começo e o fim. Se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo o meu ser, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, tão grande. Quão grande é o meu Deus, Cantarei. cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você, querido. Semana abençoada. Graças e paz, queridos. Mais um domingo, estamos juntos para a glória de Deus. Estaremos ministrando a palavra de Deus, diferente do que vocês estão acostumados a ver sempre dos pastores. Mas nesses últimos domingos do mês de maio, estaremos ministrando de forma separada, individual. Estarei ministrando a palavra, eu sou o pastor Adriano Araújo, e outros domingos estará ministrando a palavra o nosso seminarista Almir Anísio e o nosso pastor Adonias Cristiano. Hoje estarei ministrando a palavra de Deus com o tema: amar e servir ao Senhor quando tudo está dando errado. Gostaria de convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, nos versículos 28 e 29. Vamos ler? Diz o seguinte: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, será despedaçado, e as suas casas serão feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Feche um pouco os teus olhos e ora comigo nesse exato momento. Pai querido, Pai bendito, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te dar graças por tudo o que tu és e o que tu representa em nossas vidas, ó Senhor.
Muito obrigado. Neste dia, ó Senhor, nós estaremos ministrando a Tua palavra. Rogo-te, ó Deus, assim como disse um reformado, que tenhamos luz na mente e fogo no coração. Concede, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo em tudo quanto aquilo eu estudei. E põe fogo no meu coração, para que de forma fervorosa, ó Senhor, eu ministre a Tua palavra e edifique a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esse texto narra uma experiência vivida por esses 3 jovens, que logo cedo foi deportado, levado cativo para a Babilônia, junto com Daniel. Os livros dos profetas, muitas vezes, quando estamos lendo, nós temos a ideia ou nos dá a entender que eles são contemporâneos nossos, porque ele trata de assuntos que são muito semelhantes àquilo que nós vivenciamos e passamos no nosso dia a dia. Eu poderia tratar ou trazer o profeta Oséias com uma semelhança muito forte. O profeta Oséias, que casou com Gomer e que teve uma experiência de traição muito grande. E a sua crise conjugal retratava em uma mensagem que Deus queria trazer para o povo. Assim como Gomer traiu diversas vezes o profeta Oséias, e Deus orientava Oséias a buscá-la, ela muitas vezes nos prostíbulos, trazer para casa, aceitar ela de volta. Era a mensagem que Deus estava dizendo ao povo, que o povo estava traindo ele, traindo com pecados, traindo com a idolatria, traindo, adulterando a sua palavra e abandonando o verdadeiro Deus. Deus estava dizendo: assim como Gomer trai Oséias, assim é o povo de Israel traindo o seu verdadeiro Deus. Podemos também citar Joel, que viveu uma crise muito grande. Alguns comentaristas vão afirmar que nenhuma geração, até o prezado momento, viveu uma crise tamanha e de igual ou semelhante a Oséias, a Joel. O povo de Israel, no período do ministério do profeta Joel, houve uma peste de gafanhoto, 4 tipos de gafanhoto, que devastou toda a agropecuária do povo. O povo ficou sem nada, toda a lavoura foi devorada. Ainda mais, a pecuária, os animais morreram. Eles viveram uma maior crise econômica vivida em sua época. E a mensagem dada por Deus ao coração de Joel era que o povo rasgasse os vossos corações e se voltasse para Deus. Era comum na época os religiosos rasgar as suas vestes, simbolizando que estavam arrependidos e contrito pelos pecados e os erros cometidos. E a mensagem de Deus: olha, não rasgue as suas vestes, rasgue os vossos corações, se arrependam, voltem, se reconciliem com Deus. Podemos também citar Malaquias, onde o povo estava causando sonolência com os seus cultos, fazendo os seus cultos de todo jeito, trazendo os seus sacrifícios de todo jeito. E a resposta de Deus para aquele povo, dizendo que o culto de vocês nos causa um sono. Havia um tédio pela forma errada e o comportamento errado do povo de Israel no período do profeta Malaquias. Abacuque entra numa crise emocional de um tamanho muito grande. Abacuque não consegue compreender, e por algumas vezes no capítulo 1 ele vai questionar a Deus
Por que que o povo não ouve a sua voz e não para de pecar? Por que que Deus vai usar uma nação pagã para aplicar o seu juízo, se a nação pagã era tão pior quanto o povo de Israel? E ele se levanta, Abacuque, como um intercessor do povo de Israel, orando e clamando e se colocando à disposição como intercessor de Deus. Muito, muito parecido com os dias de hoje, com a época de hoje, com as crises vividas por nós. O livro de Daniel é um livro extraordinário, que fala muito, muito aos nossos corações. Levado para a Babilônia logo cedo, Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles, mesmo vivendo esse contexto de exílio, de escravidão, de ser deportado, eles tomaram decisões que precisamos imitar esses homens de Deus. O momento de grande dificuldade não abalaram a sua fé, não mudaram o seu comportamento, não mudaram o seu modo de amar a Deus e de servir a Deus. Quando eles são escolhidos para estar no palácio do rei, para servir ao rei, para liderar junto com o rei, e o rei oferece comidas que ele comia, bebida que ele bebia, Daniel e seus amigos pede para que não comesse das iguarias do rei. E o eunuco, preocupado que eles poderiam não corresponder como os outros que estavam comendo daquela comida, eles pedem para que se alimentem de legumes e de água por 10 dias, optando não comer as iguarias do rei. Todos os dias esse mundo, essa cultura, nos leva a nos banquetear com as iguarias deste mundo. A Bíblia vai dizer, através de João, que o amor de Deus não está neste mundo, mas todos os dias, queridos, somos seduzidos a nos banquetear com essas iguarias. Mas Daniel, Ananias, Azarias e Misael tomaram a decisão de não se contaminar. Independente do que eles poderiam viver, independente do que eles iriam passar, independente do que eles iriam experimentar, que tipo de adversidades eles iriam viver, eles colocaram em seu coração de servir a Deus. Assim deve ser eu, deve ser você. O amor a Deus deve estar acima de qualquer outra coisa. Jesus Cristo vai dizer que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Devemos amar a Deus acima de qualquer outra coisa. Mas o que nos parece é que o agente motivador da nossa fé são as circunstâncias favoráveis. Quando as coisas dão tudo errado, é um fator desmotivador para que abalar a nossa fé. A nossa fé não deve estar naquilo que Deus vai fazer por nós. A nossa fé deve estar alicerçada naquilo que Deus é em nossas vidas. E isso sim deve nos motivar. A gente vai perceber que no meio da caminhada muitos vão tropeçar. A gente percebe que no meio da caminhada muitos vão falhar. Mas por que falharam? Porque as suas motivações estavam totalmente invertidas daquilo que Deus nos orienta a ser motivado. Se a minha motivação, se a tua motivação não for Cristo Jesus, nós estaremos findados a tropeçar e abandonar a nossa fé. Não importa a circunstância, não importa o problema,
Não importa a adversidade, não importa aquilo que nós viemos a perder, o que precisamos viver, vivenciar, aplicar em nossas vidas, é que nós servimos a Deus independente de qualquer coisa. Isso foi o que Jesus fez por nós. O seu amor agapau, o seu amor sacrificial, o seu amor sem nada em troca, deve também ser algo que eu e você devemos imitar. Independente de que Judas iria o trair, queria emprestar o seu coração a Satanás, dê Jesus Cristo em todo o tempo o amor. Mesmo sabendo que Pedro iria abandonar, mesmo sabendo que Pedro iria trair, mesmo que sabendo que Pedro ia praguejar, ia falar palavras grossas e palavrões e outras coisas como fez, mesmo assim Deus o amou até o último, ou o amor em todo momento. E quando Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro de Pedro e o ama e o abraça e o comissiona. As palavras dizendo: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Porque Jesus o amou primeiro. Independente da falha e do erro de Pedro, Jesus Cristo, estava dizendo: eu escolhi você, Pedro. Eu comissionei você, Pedro. Vá em frente. Mas o texto de Daniel, ele fala da rejeição, fala da aplicação, fala do amor, fala do serviço, desde o início em que eles chegaram na Babilônia. No capítulo 2 ele vai falar sobre o sonho que o rei teve, e que porque os adivinhos, os feiticeiros e tantos outros não conseguiam interpretar, o rei decidiu matar todos eles. E quando Daniel toma conhecimento disso, Daniel diz: me dá um tempo. E junto com Ananias, junto com Misael, junto com Azarias, eles oraram e Deus o revelou e trouxe o entendimento do que era o sonho que o rei tinha. E assim eles cresciam, porque a mão de Deus era com eles. Quando nós aplicamos os nossos corações a amar e a servir a Deus, Deus nos engrandece, Deus nos faz prosperar, Deus nos faz crescer na graça e no conhecimento. Mas crescer e prosperar não deve ser o agente motivador. Devemos amar e servir ao Senhor independente de qualquer coisa. E esses 3 moços provam isso. No capítulo 3, de 1 a 7, a gente percebe a prova que esses moços estavam passando. Foi decretado pelo rei que, ao tocar alguns instrumentos, todos deveriam se dobrar e se prostrar e adorar. Essa era o decreto do rei. E a gente percebe que Nabucodonosor não entendeu muito bem a mensagem dada por Daniel. E se tornou, criou no seu coração, encheu seu coração de que ele era Deus, simplesmente porque Daniel revela que a cabeça de ouro era ele, e que Deus tornou ele rei sobre outros reis. E por conta disto, o rei se tornou algo perigoso, alguém egoísta, prepotente. Um outro perigo que esses moços passaram foi o perigo de não se curvar diante da palavra de Deus. O rei estava cego, recebeu a palavra de Deus e usou a palavra de Deus para seu benefício próprio, para fins políticos, e com isso causando uma prova
terrível na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Um outro ponto que eu gostaria de destacar era sobre as acusações dos caldeus, como nós podemos identificar no capítulo 3, do 8 ao 12. Aqueles homens esqueceram que foi através de Daniel e de seus amigos que eles não morreram. Nos parece que algumas pessoas que são ingratas têm mente curta, não conseguem perceber o benefício e aquilo que a gente muitas vezes faz, e agem com ingratidão. Um outro ponto que eu destacaria é que os caldeus foram invejosos, como narra o capítulo 12. Não são esses homens judeus que constituíssem sobre os negócios, eles queriam subir nas costas de Daniel e de seus amigos, levando o rei a puni-los com uma sentença de morte, jogando eles na fornalha. São momentos tristes como esses que iremos ser identificados por Deus. São esses momentos assim que nós mostraremos a nossa real fidelidade. Eu destacaria o seguinte, que eles amavam mais a Deus do que a sua própria vida. Certa vez o Evangelho vai dizer que aquele que ama a sua própria vida, perdê-la-á. Queridos, precisamos aplicar a nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esses homens poderiam simplesmente retroceder nas suas decisões, para salvar a sua própria pele, para salvar a sua própria vida. Esses homens poderiam dizer, não, rei, eu vou me prostrar, eu vou te adorar. Mas eles não recuaram, porque eles amavam mais a Deus do que a sua própria vida. Precisamos amar mais a Deus acima de qualquer coisa. Amar mais a Deus do que os nossos cônjuges, amar mais a Deus do que os nossos filhos, amar mais a Deus do que os nossos pais, amar mais a Deus do que as nossas profissões, amar mais a Deus do que os nossos projetos, os nossos sonhos. Precisamos colocar Deus como prioridade de nossas vidas em tudo. Esse é o propósito da vida cristã. Esses homens atingiram, subiram degraus na sua vida, quando Daniel interpretou o sonho do rei. Daniel se tornou governador. A pedido de Daniel, o rei conseguiu lugares de destaque para esses 3 homens. Eles cresceram, eles evoluíram, eles se tornaram pessoas importantes. Mas o que a gente percebe nessa narrativa do capítulo 3, que eles não estavam nem aí para os status, ou para a profissão, ou a função que eles exerciam. O que estava em primeiro lugar era Deus na vida deles. E é isso que precisamos vivenciar isso. Em que lugar ocupa Deus na sua vida? Essa foi a pergunta do pastor Adonias. Só que ele não usou Deus, ele usou em que lugar ocupa a palavra de Deus na tua vida. Hoje eu quero te perguntar, em que lugar Deus ocupa o lugar da tua vida? Será que os teus planos estão acima dos planos de Deus? Será que os teus sonhos estão acima dos sonhos de Deus? Será que a tua projeção está acima da glória de Deus? Certa vez João Batista, o último dos profetas, foi questionado pelos seus discípulos. E a resposta de João Batista foi que ele cresça e que eu diminua. Esse é o nosso sentimento, que Deus cresça na minha vida e eu diminua cada vez mais. Que Ele seja a evidência na minha vida cada dia mais. Há uma filosofia humanista
que nos coloca no centro de todas as coisas. O prazer tem que estar acima, aquilo que me satisfaz, aquilo que adoça o meu ego, aquilo que me faz se sentir bem. É isso, queridos. Quem traz, quem alimenta a minha alma é a manifestação do Espírito Santo no meu coração. E não as coisas que satisfazem a minha carne. A Bíblia vai dizer que há uma luta terrível entre a carne e o Espírito. Paulo em Gálatas vai nos aconselhar a andar no Espírito. Andar no Espírito é viver a vontade de Deus. É mortificar cada dia mais a nossa carne e viver uma vida inteira para Deus. Esses jovens amavam a Deus. Interessante que alguns se colocam, algumas mensagens, ela altera a soberania de Deus. Alguns dizem eu determino, alguns dizem eu não aceito, está amarrado, queima. Interessante, quando o rei questiona a existência do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele diz: se Deus quiser me livrar, Ele me livre. Mas se não quiser, eu continuarei adorando e exaltando o nome dEle. Nós não somos o advogado de Deus. Nós não precisamos advogar a causa de Deus. O que precisamos é testemunhar do Evangelho. O que precisamos é viver o Evangelho. O que precisamos é escolher entre Deus e o pecado, entre Deus e os desejos carnais, entre Deus e o mundo. Nós escolhermos Deus e viver esse Evangelho. O tema central desse texto, dessa passagem do capítulo 3, não é o milagre. O tema central desse texto não é a fornalha, não é o anjo que entra com Sadraque, Mesaque e Abednego e os livra da fornalha do fogo. O tema central desse texto não é as vestes ou o fio de cabelo, que nenhum foi queimado. O tema central é a fidelidade desses três moços. Mesmo diante de um momento tão difícil na sua vida, mesmo diante de um cenário onde tudo está conspirando para dar errado, em que a sentença dada pelo rei é a morte, e tudo encaminhava para um final trágico, um final infeliz, mas a fidelidade, o amor, o serviço desses homens fez com que Deus o livrasse. Muitas vezes nós somos inclinados, muitas vezes nós somos levados a buscar um Deus de milagre. Muitas pregações hoje pregam milagre. Você que está passando por alguma dificuldade, creia que Deus vai te dar um milagre. Você que está doente, Deus vai te curar. Você que está desempregado, Deus vai te dar um emprego. Eu creio em tudo isso. Mas isso não deve ser a motivação que devemos ter para amar e servir a Deus. O que me motiva a servir e amar a Deus é o que Ele é. O salmista vai dizer que os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra da sua mão. Deus é soberano, Deus é Senhor do céu e da terra. Foi Ele que criou você, foi Ele que deu a vida a você, e o que devemos é amar e servi-lo, independente de qualquer coisa. Ter esse mesmo espírito de fidelidade que houve na vida desses moços, na vida de Ananias, de Misael e de Azarias.
Homens que colocaram a sua vida para morrer, mas não se dobrar diante da estátua de um rei que se achava Deus, que colocou a palavra de Deus para ter favores políticos, mas o seu coração era de servir e amar a Deus. Interessante que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, vai falar sobre o espinho na carne. Paulo vai dizer que por 3 vezes foi esbofeteado por Satanás. E que por 3 vezes também orou dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho. E Deus, a resposta que ele recebe de Deus é: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, as nossas fraquezas são conhecidas diante de Deus, e Ele está nos aperfeiçoando, nos levando a entender que somos dependentes de Deus. Se não houver essa dependência de Deus, jamais conseguiremos amá-lo e servi-lo, como as Escrituras Sagradas mandam. O texto diz que Deus o livrou da fornalha de fogo. A sua fidelidade chegou até Deus, e Deus enviou o livramento e o socorro. Quando somos fiéis, quando amamos e servimos a Deus, independente de qual seja a circunstância, na hora certa, no momento certo, Deus nos livrará. Mas se Ele não quiser livrar, nós continuaremos amando e o servindo para a glória do nome de Jesus. Amém? Chegamos ao fim, querido, muito agradecido. Segunda Igreja Batista em Olinda, Igreja Batista Central em Casa Amarela, amigos, irmãos, vizinhos, familiares, muito obrigado por estar junto conosco neste culto abençoado. Desejo a você que você aplique, reveja se a sua vida tem sido de amar e servir a Deus, mesmo quando tudo está dando errado. Não olhe para as coisas, para as circunstâncias ou para as coisas que estão dando errado na sua vida, mas olhe para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, no nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar? Pai querido, Pai bendito, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita meu irmão, visita minha irmã. Se há alguma deficiência no amor e no serviço, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque o nosso interesse é de te amar e de te servir em todo momento e em todo tempo. Ainda que haja ruptura no serviço, ainda que haja ruptura no amor, nos ajuda, Senhor, a te amar e te servir, no nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, nos dando uma semana maravilhosa, de cura, de crescimento e de entendimento. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Estenda a mão aqui para frente, nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo seja contigo hoje e para todo sempre, e todos dizem amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.